Nós vamos desemparedar a nossa escrita criativa. O ser humano está se emparedando cada vez mais. Então, a minha proposta na Rural é que o meu cliente saia para fora. Esses dias que a gente está trabalhando muito aí os desafios, quantas pessoas nos grupos falando, olha, eu tenho vergonha de me colocar, de me expor, não me sinto à vontade para imprimir minha ideia num papel, colocar no mundo, numa rede social. Então, redação é um terror para as pessoas que estão prestando vestibular, tem um grande peso. E a escrita não tinha que ser assim. Você se colocar no mundo através das palavras não tinha que ser um peso, ser um terror. Onde houve essa falha? É na forma como se ensina. Lá na USP, eles estão lá, esses professores, para aprender a transmitir a botânica para os alunos de uma forma mais simplista, mais aproximada, mais afetuosa. E por que a escrita não pode ser assim? Porque temos que viver dentro dessa caixa, desse contexto rígido. E para que uma semente ou uma muda seja próspera nesse espaço interior, nesse espaço de terra nosso, nós temos que trabalhar esse solo. Não é diferente com a escrita. O solo está ácido, o solo está alcalino, o solo é mais argiloso, o solo é arenoso. O solo natural é assim a nossa vida. Como é o solo interior? Como estão lá dentro? Como está preparado esse solo para receber as sementes que a gente quer plantar e deixar prosperar na nossa vida? Existem traumas aí dentro? Medo de se expor? Como está esse solo? Esse solo tem que ser preparado. Eu tenho um amigo permacultor que me ajudou muito lá no início da Rural, na minha horta terapêutica. E eu queria comprar terra, né, substrato. Ele, não, nós vamos usar o substrato, a terra daqui. Porque mesmo você comprando, ela vem com uma interferência externa. Pode vir uma semente que você não está querendo misturada ali, pode vir um fungo. Então, na permacultura, que é assim, vamos trabalhar tudo que está aqui nesse terreno, nessa área, nesse espaço, é um trabalho lindo. Que você economiza energia, recurso, mas que você valoriza tudo que está ali naquele espaço. Então, hoje nós vamos fazer esse trabalho permacultural, valorizar o que está dentro. O que tem aí, que a gente muitas vezes quer recorrer, né, buscar fora, achando que as coisas não estão bem dentro de nós, sempre na falta, na dificuldade. Então, hoje, nós vamos ser permacultores, agrofloresteiros, jardineiros dessa escrita criativa, dessa emoção, para cuidar desse jardim interior. Então, a primeira coisa é, como está? Qual a sua relação com a sua escrita autoral, com a sua produção, com o seu revelar-se para o mundo através das palavras? Quais são as dificuldades? Tem dificuldade? Quais são? São traumas, são dores, são medos? Como você pode se mostrar? Como você pode cuidar desse solo? Tratar esse solo para receber essa semente da criatividade e na escrita autoral. Comece com o que você tem. Meu grande amigo aqui, Vinícius, de Semeando Sustentabilidade. Comece com o que você tem. É assim, né, Vini? É assim que nós fazemos na horta, na vida. Então, para criar o jardim, né? A Cris está falando. então, para você, né, olhar para esse jardim, sempre vai ter. Quando você vai formar um jardim ou uma horta, você tem que observar o espaço, os recursos que você tem ali e o que é luminosidade. Vai ter a área mais ensolarada, a área mais sombreada. Né, ele fala, puxa, vou plantar tudo no sol? Não, muitas espécies não suportam o sol forte. Precisa de luz, nós precisamos de luz na nossa vida. As plantas também, né? A ausência de luz não combina com a natureza. Mas plantas se dão bem em áreas sombreadas. Plantas se desenvolvem também. Existem espécies próprias para áreas sombreadas, para áreas ensolaradas. Porque no nosso interior, a gente também não pode fazer prosperar as áreas sombreadas que estão dentro de nós. Então, a gente tem que olhar para isso, como a gente faz, aquele olhar atento de jardineiro, curioso na natureza.
não é só valorizar as áreas ensolaradas que estão dentro de nós, aflorando para o mundo. É olhar para as áreas sombreadas também e saber que, como a natureza, elas podem prosperar. Então, o jardineiro vai pensar, né? Olhando para esse espaço, ele vai focar nisso também. No solo, na luz, nas espécies, né, de cada lugar, sabendo que tudo vai prosperar, tudo vai render ali frutos para que tenha partilha. E assim também é com a escrita criativa. Você também pode falar das suas áreas sombreadas da vida. Por que tem que ser só das áreas ensolaradas? Porque hoje eu não posso escrever um texto sobre as minhas dores, compartilhar com o mundo ali o meu aprendizado diante das sombras da minha vida. Não é todo dia que você vai estar inspirado para fazer relatos sobre o arco-íris, sobre o sol, sobre as borboletas, não. Tem dia que você vai querer falar daquelas partes de sombra, do fungo, vai querer falar ali da erva daninha corroendo ali, ocupando, tirando um pouco da luz do seu espaço. Então, trabalhe com os recursos que você tem. Observe as áreas que você tem, todas elas são prósperas. O louco das plantas, o Patrick aqui. Inicie, trabalhou o solo, percebeu a luminosidade, juntou todos os recursos que você tem ali, inicie o plantio. Deixe que as raízes sejam criadas e ganhem forças. Nós temos a mania de começar um projeto, uma ideia, elaborar um pensamento e não criou raiz, você já mata aquela planta dentro de você e fala, não deu certo. Qualquer espécie na natureza precisa criar raiz, fortalecer, se fixar através da raiz para prosperar. Na nossa vida não é diferente. A nossa escrita criativa, a nossa escrita autoral, o nosso colocar-se no mundo não é diferente. Ninguém nasce pronto. A planta não nasce pronta, ela foi uma semente. Então, fixe as raízes. Eu queria falar aqui da orquídea. Eu sou apaixonada pela orquídea. Participo junto com a Orquideia, com Semeando Sustentabilidade de resgates de espécies, principalmente orquídeas. E eu sou apaixonada simbolicamente pelo sistema de enraizamento ali das orquídeas. Quando você tira uma orquídea de um vaso, a raiz está toda enovelada, ela segura o vaso. A orquídea, para ela se desenvolver, ela precisa se sentir segura, ela precisa abraçar o vaso. Tanto que a gente sabe, quem cuida de orquídea, que você não pode pegar uma muda e plantar num vaso grande. Porque essa orquídea vai sofrer, ela precisa encontrar apoio, ela precisa se sustentar através das raízes para ela se desenvolver. Então, você tem que ir crescendo o vaso conforme o crescimento dessa orquídea. Porque ela precisa abraçar, se fixar no vaso. Os nossos pensamentos, os nossos projetos, as nossas ideias precisam desse enraizamento, desse enovelamento. Precisam ganhar essa força. Então, não dá para que tenhamos pressa. A natureza, ela tem o seu tempo. Depois que eu comecei a trabalhar com natureza, vivenciar a natureza, você passa a desejar uma vida mais minimalista, uma vida mais pautada neste tempo natural das coisas e não nessa urgência doentia, né, que eu já vivi no mundo corporativo e que hoje eu respeito muito os meus processos, respeito as minhas dores, respeito o meu silêncio quando eu preciso silenciar. Além da carta da jardinagem, que foi a carta que Soraya escreveu, fazendo o link com o público, né, e com o nicho que ela escolheu de trabalhar na psicologia, que é
a Rural PC, ela faz esse link, trabalha de forma terapêutica, né, com as plantas e com as pessoas. É muito legal isso, né? Garimpar e jardinar é, o coração das pessoas, o interior das pessoas, né? Porque trabalhar com aquilo que está por trás, né? Quem é psicanalista, quem é dessa linha e de outras linhas também, né? Na psicologia sabe que às vezes alguma coisa que está lá atrás, né? É que precisa vir à tona para ser curada. Então, eu vi muita gente aí nos comentários dizendo, eu já fazia terapia desde criança, né? Porque na casa da minha avó, onde eu cresci, sempre teve o quintal. Eu lembro que o quintal dela era grande, tinha muitas plantas, árvores, e depois teve uma parte que foi colocada cerâmica, mas ela preservou as laterais todas com as plantas, que tem um cacaueiro lá que tem mais de Que 50 anos, delícia! ninguém toca. E ninguém derruba aquele cacaueiro, né? Minha avó já se foi, mas as plantas dela ficaram lá. E a gente sempre tem esse cuidado de manter, né? As plantas. Então, hoje a gente precisa desse olhar mais sensível para a natureza. A gente vê que o quanto que nós, durante a pandemia, nos voltamos para essa questão da conexão com a natureza, né? De estar integrado com a natureza, porque muitas pessoas que vivem, sobretudo em capitais, que moram em apartamentos, não têm esse costume, nem tem espaço, né, para cultivar, mas elas descobriram num caquerinho, né, num potinho, que podem cultivar hortas, né, que eu vi que você também cultiva. Pode cultivar, consumir o seu próprio alimento, né? Aquele tomatinho, aquele coentro, aquele hortelã. Aqui na minha casa também eu não tenho lugar de terra, eu só tenho um quadradinho assim no meu jardim, porque não dá para sair aqui agora, que nasceu, foi a própria natureza que plantou uma goiabeira. E essa goiabeira faz sucesso, porque ela cresceu muito. É uma goiaba vermelha. Eu moro numa casa de esquina que às vezes as pessoas ficam cobiçando e querem arrancar minhas goiabas, né? E quebram os galhos, acaba danificando o muro, mas vai lá. Nasceu, né? E às vezes eu posto foto dessas goiabas, faço colheita, né? E quando tem colheita grande eu posto fotos. Tenho algumas plantas no meu quintal que são todas plantadas. Cada balde que fura, cada bacia que fura, eu planto alguma coisa, entendeu? Tem hortelã grosso, manjericão, Que plantas delícia! ornamentais. E- Então, Você tem um assim, são jardim coisas. sensorial, um jardim É, sensorial. Você tem um jardim de cura. É isso, isso. é É, isso. então, eu vou tentando plantar, assim, coisas que eu gosto, né? Que eu gostaria de ter no meu quintal, se fosse grande. E do lado da minha casa tem uma praça que tem... o jardim não é bem cuidado, mas que nós plantamos algumas árvores, né? Uma é frutífera, que é a Eugênia, né? Que aqui na Bahia a gente chama jambo, mas ela ainda não deu frutos, mas está crescendo lá bonitinha. E aí um outro vizinho que estava com o tamarineno morrendo, ele trouxe para a praça e plantou. Um outro já plantou graviola, mas essa daí não se adaptou, né, no terreno. Mas outras plantas se adaptaram para o Brasil, né? Então, assim, Ah, que hoje a gente lindo. quanto que a gente precisa estar, a qualidade do ar que a gente respira, né? Tudo isso depende das plantas, depende de nós e depende das plantas. Então, é preciso ter esse olhar voltado, como você falou, para todo Das tipo de planta. plantas, dos polinizadores, as abelhas É, estão sumindo, estão morrendo. O que será da e, nossa alimentação sem a polinização através das abelhas? Então, quando você começa a cuidar de um jardim, de uma horta, você realmente passa a ter esse comportamento ambiental, amar, e a né, pensar, né? A toda a pensar mais. biodiversidade que tem ali naquele espaço. Tem uma pessoa É, a- que tem muito, olha, alguém falou aqui do ama o cacto. E daí a gente falando do sim, solo, né? Imagina, cactos e suculentas são de regiões áridas, desérticas, e são espécies lindas, que florescem. Por quê?
né? Nós não vamos florescer. As São nossas, tão espinhosas, né? Mas né? elas dão as flores. Tem Todas, a sua beleza também. exatamente. Você falou de brotação inesperada, que também está aqui no meu roteiro, né? Que a horta, o jardim, e de repente acontecem aquelas brotações. Vem um pássaro, vai semeia ali direto na rural. A minha horta lá é agroflorestal, então é uma mistura linda, uma diversidade, frutíferas, com hortaliças, com ervas aromáticas. E tem brotado ali muita pitangueira, porque tem uma pitanga mais para cima no vizinho e as sementes vão, de alguma forma, seja pelos pássaros, pelo ar, pelo vento, sei lá, chegam lá e tenho muitas brotações de pitanga. Então, a nossa vida também, né? Nós temos que nos permitir as brotações inesperadas. O pensamento criativo de cada um de nós pode surgir em qualquer momento, qualquer lugar. Como uma planta, ela brota numa brecha de um asfalto, de um muro. Ou uma semente, de repente, que você não colocou ali no seu cultivo, nasceu uma pitangueira, uma goiabeira. O pensamento criativo também é assim. Então, a gente tem que permitir essa brotação inesperada nesse aspecto da nossa vida também e fazer bom uso dele. Aconteceu, É. anota, cria mapa mental, faz desenho. Não perca isso. Enquanto você planta, né? Enquanto você colhe, vários pensamentos e sensações, né? Vem a questão do cheiro, a questão do toque, da sensibilidade, da textura, do tato, de cada planta, né? Do cheiro da terra, do cheiro da fruta que você vai colher. Tudo isso vai remeter a memórias que você teve lá na infância, ou coisas novas que você está vivendo. Então, é importante nesse momento estar atento aos pensamentos e sentimentos que passam pela sua cabeça e anotar, né? Porque a escrita, para não se perder, fazer a escrita enquanto os pensamentos ainda estão ali, né? Ativos, para que isso não se perca. É como se fosse assim, fazer um diário, né? A escrita criativa, o nosso baralho, ele traz justamente essa proposta de você refletir sobre cada tema, né, Soraya? Colocando no papel, após a reflexão do que você leu, né? Se o tema jardinagem, então a proposta que Soraya colocou lá na cartinha, você vai ler e depois você vai responder ao desafio que ela colocou lá. Então, por exemplo, aqui Exatamente. aqui na cartinha da contemplação, eu vou ler só rapidinho para o pessoal entender. Durante 5 minutos, observe tudo o que está à sua volta. Faça esse exercício em absoluto silêncio. Para cada objeto, som, cor, pessoa, agradeça mentalmente. Depois, escreva ou desenhe seus pensamentos, observações realizados que vieram, né? Então, o desafio é esse, né? No caso da contemplação, você vai observar tudo ali em silêncio e depois você vai escrever tudo que veio à sua memória durante aquela contemplação. Se a cada dia a gente pegar uma cartinha do desafio, né? São 80 cartas com 80 temas diferentes, né? A gente vai realizar um trabalho terapêutico, né? Porque é um olhar para dentro, é um trabalho de reflexão, né, de cada um, o que também pode ser feito coletivamente, como a Soraya no início falou aí. Ele pode ser trabalhado com vários grupos, por vários profissionais, porque a resposta vai ser individual. Ele pode ser trabalhado num grupo, por exemplo, de terapia com idosos, com jovens, até mesmo com crianças, né? Dependendo do tema que você lançar, você pode pegar uma cartinha e depois quem quiser partilhar, né, as suas respostas, partilha. Não é obrigado também, mas em grupo, né, se trabalha geralmente assim. Mas Chama a pessoa grupos de que quiser também, desafios. isso, a pessoa também que quiser fazer sozinho, faz sozinho.
né? Num processo de autoconhecimento, que às vezes vai levar a pessoa a refletir sobre coisas que estão lá guardadinhas, né? Lá no fundo do baú e que às vezes com uma perguntinha dessa, uma cutucada, né, pelo baralho, é, vai vir à tona. Então, é bom, é E o legal. que é interessante é que, né, surgiu uma brotação inesperada ali, um pensamento criativo. Olha, o design do nosso baralho, né? O verso da cartinha tem o texto de um lado, a proposta de um lado e do outro lado algumas linhas. Surgiu um pensamento rápido ali, uma ideia, né? Não vai conseguir parar ali. Você pode colocar essa brotação inesperada aqui nessas linhas e depois desenvolver esse texto, porque como na natureza nada se perde. Tudo se aproveita. Até a folha que cai de uma árvore, ela vira matéria orgânica num solo, né? Ela serve como nutrição, como proteção, uma camada protetora. Depois ela vai se decompor, vai nutrindo também esse solo. E na nossa vida, né? A criatividade funciona desse jeito. A criatividade, a nossa criatividade, assim como a natureza, não está presa, não está dentro de uma caixa, não é algo formatado. Por isso, retomando a ideia inicial da cegueira botânica e da cegueira criativa, o nosso contexto de aprendizagem, de educação, vem formatado numa caixa, vem ali num projeto que priva um pouco os nossos talentos, as nossas habilidades, coloca dentro de uma forma. E a natureza não segue esse padrão. A natureza é livre. Né? Você tem uma árvore centenária, e daí a gente pode falar das plantas anuais, das plantas perenes, né? Num jardim ou numa horta, você tem que pensar que existem plantas, tem vários ciclos, além dos ciclos das estações da natureza, né? Existe a primavera, verão, outono e inverno. Existem também as plantas anuais, as plantas perenes. Então, se você quer uma horta em pleno funcionamento, você vai pensar nas espécies. Assim também é com a nossa criatividade. Você vai desenvolver projetos, virão ideias de curto prazo, de longo prazo, você vai ter que trabalhar mais nelas. A jardinagem é igual. Então, nós temos que saber que vamos precisar lidar com essas duas espécies dentro de nós. Né? Pensamentos de curto prazo, projetos de curto prazo, projetos de longo prazo. Então, plantas anuais, que o ciclo pode chegar até 24 meses. Por exemplo, eu plantei o alface, eu sei que daqui 40 dias eu vou comer aquele alface e já tem que ter outra muda ali. Né? E diferente de um alecrim, que pode durar até 10 anos, eu vou estar sempre ali podando, colhendo. Diferente de uma árvore centenária, né? De uma floresta secundária que que essas espécies nascem ali rapidamente, do que daquela primária, né? Que milhares de anos aquelas espécies estão ali. Então, a vida é assim, os processos dentro de nós são dessa forma. Nós temos que encarar a vida como são os ciclos da natureza. Eu vou ter momentos de primavera da minha escrita que eu vou relatar ali a minha vida florida, perfumada, cheia de polinizadores rodeando. Vai ter momento de inverno, que eu vou precisar me aquecer para colocar no mundo aquelas palavras. Vai ter outono ali, minhas folhas caindo, minha emoção. Tudo é instrumento criativo. Tudo serve como escrita autoral para a nossa vida. Ainda falávamos ontem sobre o marketing, sobre esse mundo digital que vivemos, com aquela responsabilidade diária de entregar conteúdo nas redes sociais. Eu acho que esse baralho é um grande estímulo para quem tem dificuldade de se colocar ali, de criar conteúdo. Vai treinando. Pega uma carta, escreve, né? E todo dia vai semeando.
vai regando essa semente, vai nutrindo, vai deixando enraizar. Não tenha pressa, né? Eu recebi uma mensagem de uma pessoa muito querida que está num dos grupos do desafio. Ah, eu funciono com mais lentidão. Eu sou muito lenta para minha escrita, tenho muita dificuldade. Mas, gente, ela tem produzido, essa pessoa querida tem produzido maravilhas. Eu fiz um desafio pela Rural, ela fez um texto incrível, inspirada ali na natureza, numa ave. E agora ela topou o desafio, entrou, está no grupo, um dos grupos, e muito feliz e já quer fazer o curso de formação com a Leia em escrita criativa. Ela está ali regando, está nutrindo, está deixando essa planta dentro dela enraizar da escrita criativa, autoral. E eu estou muito feliz em fazer parte desse processo na vida dela. A natureza tem diversidade. A nossa criatividade também. A nossa escrita necessita de criatividade, de movimento, de formas, cores, sensações, texturas. Todos os sentidos precisam estar em plena conexão dentro de nós e com o mundo. Então, essa diversidade da natureza faz parte da nossa vida. Se tem um momento, se não está florescendo, se tem aspectos na vida que não está florescendo, o que está acontecendo? Está emparedada essa vida? O que está faltando? Tem se conectado com o mundo? A natureza está aí de forma gratuita para ser a nossa inspiração na escrita, na emoção, na saúde mental. E assim, nós temos dificuldade de receber, de se permitir receber gratuitamente esse cuidado. Então, para os escritores aqui, para os futuros autores de obras, sejam na sua área profissional ou na vida, façam esse caminho de volta à infância, essa reconexão com os sentidos, com o cheirinho ali das hortaliças, das ervas, com o sabor do fruto, da infância, do quintal de avó, do quintal de infância. Façam, né? Aproveitem, tem um tempo de folga, um tempo de férias, procurem áreas verdes. Vive mora num apartamento, não tem um quintal de terra. Na Rural, eu trabalho com marcenaria afetiva, eu sou artesã também, então eu desenvolvo projetos. Por exemplo, eu estou criando aqui um quadro vivo, trabalho com sustentabilidade. Como eu disse para vocês, a partir do momento que você começa a se conectar à natureza, passa a florescer dentro de você um comportamento ambiental. Então, assim, eu sou adepta do pallet, a Rural, todo o trabalho artesanal em madeira lá em pallet. Faço reuso desse material que não é lixo, é luxo. Eu criei o protótipo desse porta-retrato para quadro vivo, né? Geralmente quadro vivo vai ser um porta-retrato vivo. Pode ser de cactos e suculentas, para mesa de escritório, mesas de clínica. Então, assim, eu faço porta-retrato, eu faço mini jardins em rolhas para mesa. Então, assim, não tem como falar, eu não tenho como ter natureza, não tenho espaço. Você pode ter na sua mesa de trabalho. Você pode se conectar com algum aspecto da natureza em pequeno espaço, seja no muro da sua casa, seja numa mesa de escritório. Tem uma janela, bate luminosidade, você pode colocar uma espécie ali e começar a treinar o seu cultivo afetivo. Você vai olhar para aquela espécie, conhecer o desenvolvimento dela, ajudar, nutrir, regar, podar. E quando você percebe, né, aquilo lá já não, eu tenho um colega que ele faz a coquepete, que é a orquídea resgatada, ele faz uma coquedama. E a pessoa leva como se fosse um pet, vai cuidar da plantinha resgatada na casa dela. O jardim aqui da minha casa é feito com espécies resgatadas. Plantas que iam para o lixo foram doadas para o meu projeto. Alguns para Rural, outros eu coloquei aqui em casa. E eu tenho um jardim maravilhoso que eu olho e falo, meu Deus, aquelas plantas estariam no lixo. E olha a grandeza disso no meu jardim. Então,
assim são os projetos, assim funciona a nossa elaboração interna. Tudo pode ser aproveitado, tudo pode pode ser ressignificado, assim como plantas, assim como materiais podem ser ressignificados e ganhar uma nova história, uma nova vida, um tempo de vida útil maior do que se ele fosse para o lixo e virasse mais um acúmulo ali na natureza, né? Os nossos processos também podem ser ressignificados, ganhar vida longa, vida útil, ser partilhados com o mundo. Nossos propósitos podem ganhar forma, cor, textura. Verdade. Então, Porque eu lembro quando eu era adolescente, eu escrevia no diário, né? Eu não sei vocês aí que estão assistindo, geralmente as meninas toda menina ganhava um diário, né? E eu tinha o hábito de escrever no meu diário. Hoje no desafio eu postei lá isso, que esse baralho me fez resgatar essa memória, né, da escrita do diário, que geralmente nós meninas colocavam, eu, né, no meu caso, posso dizer, colocava lá o que eu estava sentindo no momento, as memórias que vinham de algum acontecimento, de alguma coisa que eu queria que se realizasse. Então, muitas vezes nós, quando nos tornamos adultos, a gente acaba perdendo essa sensibilidade, né, de olhar para dentro, e a gente acaba se tornando imediatista, só querer resolver as coisas aqui agora e esquece de regar, como num jardim as plantas precisam ser regadas, né, com água e com nutrientes, a gente acaba esquecendo de regar a nossa parte sensível, né, a nossa essência, o que está dentro de nós, as nossas memórias, e a gente acaba se perdendo um pouco. E o baralho, eu acredito que venha resgatar muito isso, né? Faz com que a pessoa medite, né, sobre determinados temas, como a gente já citou aí, jardinagem, contemplação, sensibilidade, imaginação, esperança. Tem muitos outros já foram discutidos em outras lives, mas a gente está citando alguns, porque não dá para citar os 80, né? Mas realmente é um presente assim que vem para resgatar tudo isso, né? Essa parte sensível de cada um de nós e tentar que as pessoas reflitam mais, pensem mais a respeito de cada tema no dia a dia, né? Que busquem desbloquear a sua criatividade. O objetivo do baralho é justamente desbloquear a memória, né? A nossa memória para a escrita criativa. Muitas pessoas têm talentos, têm habilidades, mas não conseguem externar essa habilidade. Então, colocar no papel, às vezes, é uma dificuldade tremenda, né, para as pessoas. Falar é uma dificuldade terrível para algumas pessoas. Se expor assim da forma que a gente está se expondo pode também ser uma dificuldade muito grande para algumas pessoas. E o baralho ele vem num exercício, né, que pode ser diário, ou que pode ser semanal, ou quinzenal, ou que você pode fazer sozinho e com grupo. Ontem no teste a gente estava falando que ele pode ser usado por pessoas que trabalham também, Neto está até aí, Gilberto, que é meu primo, pessoas que trabalham com grupos de vendas também, né? No sentido de como é que eu posso utilizar isso? O que é que eu estou precisando que a minha equipe melhore? Né? Eu vou lá e pego a carta da sensibilidade, da emoção, da motivação, né? Porque essas pessoas precisam estar com a sua autoestima lá, né, num nível bom para poder estarem motivadas e criarem, né, liberarem seus pensamentos criativos para atrair clientes, né? Já o psicólogo ele pode trabalhar de outra maneira, né? E o psicopedagogo também, com aquelas crianças que têm dificuldade de escrever, né? Então, uma forma, os professores também podem trabalhar isso na aula de redação, trabalhar bem, porque hoje, apesar da tecnologia,
nós precisamos saber escrever, e saber escrever muito bem, né? Quem passa num concurso precisa fazer uma redação, precisa fazer uma prova, precisa registrar, porque o que vai dizer de você é o que sai de você, né? Da sua memória. É a sua forma, é a sua subjetividade, né? E se a pessoa se permitiu, né, se libertar das amarras que travam os seus processos criativos, ela se permite esse exercício diário, constante, de reconexão com a própria vida através das palavras, outras atividades, outras situações da vida não serão tão dolorosas para ela se colocar, seja num concurso, numa prova, numa redação, seja nas redes sociais, né, para criar seus conteúdos. Gilberto, enquanto a Dani tenta ali resolver a questão do áudio, eu vou ler aqui as mensagens. Gilberto fala que consultar com psicólogo e terapeuta é cultivar. Sim, Gilberto, cultivo afetivo da vida, né? Da emoção, dos sentimentos, o autoconhecimento. Maravilhoso. Gilberto também fala, grandes são os exemplos de líderes e pessoas de alta performance, mantém ritmo por conta desse Não estou acompanhamento. conseguindo ouvir. Bebel, Sena, uma das melhores lives que já acompanhei. Que legal, Bebel. Vamos fazer uma live aí juntas. É algo novo para mim, é um Eu não desafio consigo ouvir também. Soraya, eu não sei se é algum problema na minha conexão, mas vocês escutam, né, Soraya? E a Vocês Dani me que escutam, convidou. gente? Responde Sim, aí no chat para mim, por favor. sim. E agora? Eu pensei que pode ser o Olha o tempo, né? desafio. Pode ser o tempo da live que eu nem marquei, e eu acho que nem Soraya marcou. Se cair, caso a live seja derrubada aí pelo Instagram, que já deve estar próximo, esse lançamento desse baralho é um convite, né, para essa viagem interior, mas é um convite para que vocês também adquiram, né, esse baralho que será lançado dia 15, através dos grupos do WhatsApp lá, dos desafios da escrita criativa que tem. Vocês podem entrar nos grupos através dos links, tanto no meu perfil, no Facebook, no Insta, como no de Soraya também. Então, quem quiser pode também entrar em contato no privado com a gente, comigo, com Soraya, com os outros colegas que estão aí também, né? Eu quero, assim, agradecer muito a presença de vocês, que nos prestigiaram e que comentaram, aí eu vi vários comentários de pessoas que cultivam plantas com Soraya, que aprenderam também a cultivar, de pessoas que minha mãe também está aí participando, e ela cuida do quintal dela, das plantas dela, também gosta muito de plantas. Eu tenho uma tia que eu vi aí, tia Ieda, que ela tem um jardim lindo na casa dela. O quintal dela você não quer sair, porque é um jardim maravilhoso. É um refúgio lindo no centro de uma cidade, de Teixeira de Freitas, onde ela mora. Então, assim, da mesma forma, a gente pode se refugiar, né? Através de escritas, da nossa escrita, colocar para fora aquilo que a gente é, né? A nossa essência, os nossos pensamentos, cultivar os bons pensamentos nesse período de pandemia. É necessário fazer essa jardinagem, né? Fazer esse cultivo, regar os nossos sentimentos de boas coisas, né? De boas sensações, ter esse prazer de mexer com plantas é uma forma de praticar essa saúde mental, né? Essa higiene mental. Nós, enquanto pessoas, devemos, enquanto natureza, né? E que dependemos das plantas, precisamos manter essa linha de cultivo do bem-estar, porque toda planta ela oferece um. Quem não gosta de sentir, é muito simples, você entra numa região, aqui na minha região, é uma região de Mata Atlântica, né? Perto de Ilhéus, a 30 minutos de Ilhéus, e Ah, que quando a gente sai maravilha. de Itabuna e vai para Ilhéus, a gente passa por a estrada é toda plantada, a planta nativa ainda, entendeu? Então você sente a diferença da temperatura na estrada. Ela não é uma estrada tão quente.
no nosso pensamento criativo, nos nossos processos criativos, precisamos arrancar algumas ervas daninhas que estão ali, prejudicando o bom andamento do solo ali, da nossa criatividade, das nossas produções. Então, vamos fazer essa jardinagem, arrancar ressentimentos, trabalhar ali, colocar pensamentos, né, abrir espaço para pensamentos positivos, eliminar as distrações. Essas são as ervas daninhas ali da nossa mente, né, da jardinagem mental que a gente tem que fazer para abrir espaço para que o criativo possa aflorar em cada um de nós. Que mais? Precisamos fazer podas, né? Dar forma para o nosso jardim, né, emocional, para fazer essa jardinagem mental, organizar os canteiros. Isso vai dar visão para a gente, né? Nos nossos projetos, na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, nas nossas relações. Precisamos, sim. A natureza, ela cresce livremente. Os sentimentos, as emoções, elas afloram dentro de nós. E nós podemos organizar isso, sim. Então, precisamos fazer essas podas, tirar as ervas daninhas ali do nosso interior, cuidar desse jardim. A criatividade, ela prospera com a nossa contribuição. Então, quando nós organizamos os nossos pensamentos e ideias, damos formato a isso, nós vamos fazer florescer esse jardim, né? A gente deixa de colher, muitas vezes na horta, fica com dó de colher uma espécie, de tirar um fruto, e o que vai acontecer? Vai apodrecer, porque a natureza é sábia. Então, a gente precisa ajudar nesses processos, fora e dentro. Gente, como é que eu vou estar A Dani continua. Coitada da Dani. Soraya, você continua porque eu não estou te ouvindo. Então, escreve no chat se você quiser que eu queira falar alguma coisa para completar. Então, gente, criem caminhos internos, organizem os canteiros internos, preparem esse solo, nutram, reguem. Como que você faz uma rega? Como você faz uma nutrição de um jardim interior? Permita-se o descanso, a contemplação, permita-se as boas relações, as amizades, passeios, boas vivências, convivências. Reinicia a live, meninas, estão pedindo aqui. Podemos fazer isso então? Assim. Reiniciar a live? Podemos? Porque o meu não escuta, eu não escuto de jeito nenhum. Podemos reiniciar? Vamos reiniciar, então, vamos reiniciar. gente.